aqui, que já estão disponíveis, né, João? Acho que sim, não me lembro se eu coloquei na verdade, mas provavelmente. Bom, as metáforas estão aqui nesses slides, né? Tua boca é um cadeado, meu corpo é uma fogueira. Sim, são uma espécie de comparação. Sim, são comparações, só que elas não têm o conectivo da comparação e elas também têm a ver com algum termo que dá um sentido maior para aquilo. Ou seja, ao invés de fazer uma comparação simples, como por exemplo, nossa, você é muito rápido, eu acho que você é mais rápido do que um trem, sabe? Esse do que um trem tem um conectivo no meio que te ajuda a fazer a comparação. Agora, se tu falar assim, essas palavras voam que nem aves num dia lindo de sol, é muito mais rico, tem uma complexidade diferente. Tu tá utilizando a figura de linguagem da metáfora para enriquecer teu texto, para botar uma complexidade. Então, geralmente é uma comparação que não tem esse conectivo de que ou como, é uma comparação que tem um sentido implícito naquelas coisas que tu tá tentando unir por esse significado, né? Por esse sentido. Por exemplo, tua boca é um cadeado, tu sabe que a boca do cara não é literalmente um cadeado. Sabe que a boca do cara não abre muito, porque ele é um cara meio quieto, e tu fala que a boca dele é um cadeado, ao invés de falar, nossa, você é muito quieto. Sim, gente, metáfora é uma coisa que tu... Perguntou, Léo, se Oi. metáfora está relacionado com semântica. Sim, metáfora está relacionada com a semântica porque ela tem muito a ver com esse recurso de sentido, de significado, significantes, que é uma coisa que a gente vê na linguística e tudo mais. E é quase 100% restrita a isso, porque as figuras de linguagem mais restritas à sintática em si, a gente vai ver mais pra frente na aula hoje. E, meu Deus, entrou muita gente agora. Sim, agora temos 11 pessoas, então Entrou 8. umas 7 pessoas, eu não consegui dar boa noite pra todo mundo, mas enfim. À noite a gente tá fazendo um recapzinho aqui das figuras de linguagem que a gente viu na aula passada. A gente vai falar dessas figuras de linguagem mais a ver com a semântica aqui, rapidinho, assim, falar das principais, assim, que geralmente aparecem muito nas provas, e depois a gente vai partir para que a gente não viu. Gente, lembrando, figuras de linguagem é um assunto de português, não é um assunto de literatura, mas ajuda muito para entender não só as questões de português, claro, porque vai cair questão de figuras de linguagem em prova, sempre aparece no Enem ou em algum vestibular, mas também para entender como que alguns textos podem ser bem enriquecidos, ou ajudar vocês a escrever melhor, ou ajudar a entender melhor alguns textos. Sim, é muito importante. A primeira aula de figuras de linguagem está no YouTube, eu acho Então, o que MConf não liberou ela pra mim ainda. Espero que ele libere, porque o MConf às vezes me dá uma zoada, assim, e não libera. Mas se acontecer ele não liberar, a gente faz alguma coisinha suplementar aí e para vocês e tal. Porque não, sim. é difícil. Não, certo. O problema do MConf é que às vezes ele demora mesmo para disponibilizar o arquivo da gravação da aula pra gente postar, gente. Isso é um problema da plataforma, mas enfim. João, tu quer explicar a antítese? Explico, explico. Gente, como a gente já tinha visto, a antítese ela é uma das duas figuras, talvez aí três, assim, mas a gente falou de duas, que se relacionam com oposição de palavras e de ideias, assim. A antítese ela é uma versão menos escancarada da aproximação de ideias completamente opostas, que é o paradoxo, basicamente. Enquanto o paradoxo ele é aquela coisa que é muito assim evidente, assim muito contrastante, a antítese ela tem um sentido mais lírico por trás, um sentido não só mais lírico, mas ela tem um significado mais elaborado, assim. Tem um teor mais poético, assim. Sim, um teor mais poético, assim. E dentro das ideias, assim, antitéticas, que a gente chama, né? Antitético é um adjetivo que se relaciona com a antítese, a gente pode ter não só o uso de palavras, assim, dentro do sentido, mas também a gente pode ter imagens antitéticas, assim, e construções antitéticas, artísticas no geral. Um exemplo de uma construção que pode ser chamada de antitética é aquela construção que a gente viu do Caravaggio no Barroco, por exemplo, que ela contrastava o escuro e o claro. E aqui eu coloquei duas imagens, né, como a gente tinha falado na última aula, que mostram construções antitéticas também. Ali a imagem do Macbeth, que mostra as duas personalidades do Macbeth dentro da peça de teatro, que é o volume dele. E também a imagem de um jovem com um cara idoso, meio que separadas, quase num plano de simetria, assim, né? Que também é uma ideia Alô? antitética, uma ideia oposta. Alô, Léo? Acho que o Léo deu uma caidinha, talvez. Opa, deu um.
Tô. Eu voltei, eu tinha caído a sessão, eu não sei. Não, só saiu você. Ah, tá, ok, certo. Mas enfim, é isso, né, gente? Aqui os exemplos eles demonstram muito bem assim como é que é esse negócio, né? Essa coisa de oposição de ideias dentro de um universo mais subjetivo, mais poético, né? Aqui a gente vê o trecho do Drummond, por exemplo, que eu acho que é o que é mais fácil de explicar. Aqui ele coloca acordar os homens e adormecer as crianças, né? As crianças. E percebam que, sei lá, não é uma construção que se torna redundante de maneira alguma, não é uma construção que ela é feita para destacar exclusivamente uma oposição, ela é uma conclusão que é feita para enriquecer o caráter poético, o caráter lírico da frase, né? Ela traz uma ideia nova, assim, a construção, né? Ele coloca ele vai fazer uma canção para acordar os homens, ou seja, trazer consciência aos homens e adormecer as crianças. Adormecer as crianças seria mais no sentido de acalentar elas, de deixá-las tranquilas, de deixar elas mais menos amedrontadas ou qualquer coisa desse tipo. Quer falar alguma coisa? Não. Ah, sim, eu gostaria de frisar bastante, gente, que nem o João disse agora várias vezes. É muito importante lembrar que a antítese. Meu Deus, a minha luz está piscando. A antítese é a construção de duas ideias opostas, mas que não são contraditórias, porque as duas ideias contraditórias são do paradoxo. E por mais que pareça, tipo, pareça parecido ali o pleonasmo, é, por mais que seja parecido em algum sentido, não é a mesma coisa, porque a antítese não invalida completamente a construção da frase. O paradoxo é uma construção extremamente lírica, extremamente figurada, por assim dizer, porque tu fala uma coisa impossível, tu fala, você está tão lindo quanto, sei lá, você está tão seco quanto o mar, sabe? Uma coisa que não faz o menor sentido, que não poderia existir. Você subiu para baixo, ou sei lá, essa luz está me escurecendo, alguma coisa assim, que seria uma frase que não faria muito sentido. A antítese é tipo, não é o contrário, né, claro, mas é diferente porque trabalha com essas oposições, uma depois da outra, e que não são extremamente invalidatórias, assim. Não trabalham invalidando a própria ideia da frase. Ela só constrói duas ideias que não necessariamente são, como é que eu posso dizer? São relacionadas por causa dessa continuidade, mas sim pela sua oposição. E Uhum. partindo aqui para nossa última figura de linguagem nesse recapzinho Uma rápido, coisa mais pegada aí, né? sim. Fala aí, E aqui, Léo. gente, a gente vai falar da metonímia. A metonímia é aquela que a gente falou um pouquinho rápido demais na última aula, a gente queria falar nesse recapzinho, porque a metonímia é uma coisa muito importante entender. Por ser uma figura de linguagem extremamente profícua, tu pode usar ela em muitas ocasiões diferentes. Ela tem muitos significados. Por quê? Porque o uso tu falar de uma coisa a parte pelo todo é muito amplo. Tu pode usar isso como, por exemplo, a gente viu ali embaixo, né? Instrumento pelo utilizador. Ele é um ótimo violino, quando tu quer falar que o cara toca muito bem violino. Ou, nossa, esse cara é um bom garfo. Quer dizer que ele come muito. Ou até mesmo, assim, abstrato pelo concreto. Nossa, você tá azul de tristeza. Né? Nossa, você tá azul, meu Deus do céu. Uma coisa que tu está relacionando com a tristeza, é uma metáfora, mas tu está utilizando isso, assim, tu tá falando só da parte, não quer dizer que o cara tá muito triste, tu fala que, nossa, você está azul, é uma coisa extremamente abstrata. Ou até mesmo, assim, o autor pela obra, que é, nossa, eu estava lendo um Machado ontem, ao invés de tu falar, nossa, eu estava lendo o Dom Casmurro, tu fala, eu estava lendo um livro do Machado, se tu não fala livro, tu fala, eu estava lendo só o Machado. Tu não estava lendo literalmente a pessoa Machado de Assis, porque isso é impossível, tu estava lendo alguma obra dele. Então, assim, gente, a metonímia é uma figura de linguagem, ela trabalha por essa substituição de sentido, tudo mais, assim. Parece uma metáfora, mas geralmente quando tu pensa. Eu tô rindo da imagem do. Geralmente quando tu pensa em alguma coisa, tu fala alguma coisa que é para representar algo maior, assim. É que nem na tira do Chico Bento aqui, que ele fala: o meu pai tem 80 cabeças de gado, e o seu? Meu pai tem um só, mas ele tá inteirinho. Então quer dizer que o pai dele tem um gado só, mas ele tem a própria cabeça, né? Diferente do outro que só tem as cabeças dos gados. Não, né? Ele não tem só as cabeças dos gados, ele tem 80 gados, né? Uhum.
Tipo, Uma vão tomar pergunta um copo. se, tipo, tomar um copo. É, tipo isso. É, tipo isso, tomar um copo assim, talvez poderia ser feito o argumento de que se encaixe mais na catacrese, mas ele também é uma construção metonímica, né? Porque ela tipo, substitui uma coisa pela outra. Sei lá, uma coisa meio usual. É meio que meio termo, assim, eu acho. Sei lá, pelo menos eu colocaria assim. Uma das metonímias mais utilizadas é quando tu quer dizer alguma marca que virou sinônimo com aquele produto, gente. O maior Exato. exemplo disso na minha vida é a Gillette. Ah, não, porque eu vou passar uma Gillette na cara. Gillette, a gente sabe que não é a Solan. É, tipo isso, tipo, sei lá, Tupperware. É, Tipo, ah, Tupperware. vamos fazer um Nossa. Meet e vocês entram pelo Zoom, sabe? Sei lá. É, exatamente, nossa. A Metanias novas. Gillette, a gente sabe que a Gillette não é as lâminas de barbear que tu passa pra fazer a barba. Mas tu fala Gillette é porque é a marca mais popular, que virou uso usual, assim. Uso usual de novo. Enfim, gente, a gente vai ver nessa aula de ver uma figura de linguagem muito criativa, que é o pleonasmo. Vocês não podem prosperar. Uhum. Bom, É, e João, sei lá, vamos lá? tem a. Eu acho que eu só vou falar do pão, que eu gostei muito do pão. Uhum. Mas o pão também é uma construção para vocês verem que não, as figuras de linguagem elas mostram o caráter da linguagem que, sei lá, elas conseguem ser expressas para além das palavras, assim, sabe? Ainda que elas sejam de linguagem. Porque a linguagem ela não é só escrita, né? A linguagem ela pode ser visual também. E muitas vezes vocês vão ver que o marketing bebe demais essas coisas para fazer tipo propagandas que sejam atrativas assim para as pessoas que observam, né? Aqui no caso da padaria, o cara trocou a palavra padaria por um pão, e você sabe que é uma padaria. Você não vê o que está na frente, mas é uma padaria, fazer o quê? Mas enfim, agora a gente passa para as figuras fonéticas, as figuras que Figuras envolvem. fonéticas. Gente, fonética, fonema, lembrem de som. Fonética e fonema está relacionado com um som, sons produzidos. Então, as figuras de linguagem que a gente vai ver agora são muito, obviamente que são restritas à literatura também, né, à maneira escrita, mas elas são todas relacionadas com o som. Como, por exemplo, tá deixado aí, Ah, a onomatopeia. onomatopeia. Vai lá, João, explica aí. Gente, a onomatopeia, ela é a expressão literária de uma coisa que originalmente não cabe dentro de uma, não cabe dentro de uma construção literária, assim, que é o som. O som, ele pode ser descrito ou ele pode também ser vítima de uma mímica, assim. No caso, a onomatopeia é a mímica do som. Porque quando você lê a onomatopeia, você tipo, meio que você faz o som com a boca, né? Tipo, crash, assim, sabe? E quando você, sei lá, você descreve o som, geralmente, sei lá, por exemplo, o tilintar das taças na reunião de despedida do chefe, assim, uma frase aleatória. E você não, você imagina o som, mas você não o faz, assim, sabe? Ele não fica, talvez não fique assim, então a percepção dele não seja a mesma para todas as pessoas que escutam a analogia, né? Na onomatopeia, não. A onomatopeia, por estar ali escrito e você conseguir verbalizar, de certa forma, esse som, você, de alguma maneira, homogeneiza a noção dessa expressão sonora dentre todas as pessoas que estão lendo, né? Então, ali, por exemplo, no tic-tic-tac do meu coração renascerá, o tic-tic-tac é uma metonímia para... uma metonímia, uma Onomatopeia. onomatopeia que substitui o bater do coração, né? Que substitui aí o meio que basicamente o bater do coração. Que, sei lá, pode não ser tic-tic-tac, assim, literalmente, o barulho do coração, mas você entende que é pelo sonzinho, sabe? E é meio que isso, Gente, né? É fácil, na verdade. gente, a onomatopeia é uma figura de linguagem que tipo, ela nasceu assim para ser ilustrada em quadrinhos. Se vocês nunca leram um quadrinho na vida de vocês, gente, peguem qualquer quadrinho. De Turma da Mônica a Batman, de Naruto a, sei lá, qualquer coisa que vocês verem aí. Tem até quadrinho, sei lá, versão mangá de Crime e Castigo do Dostoiévski, sabe? Então, assim, podem pegar qualquer coisa, vocês vão achar um número incrível de onomatopeias, e vocês podem lembrar, assim, ah, eu não consigo lembrar uma onomatopeia fácil agora, ou pergunta na bola, vocês não lembram.
Geralmente, a onomatopeia está restrito muito à imitação dos sons dos animais. Todo animal tem alguma onomatopeia que a gente pode associar, que até, para quem estiver vivo, nessa época, quem for velho, que nem a gente, pode lembrar que fizeram uma música zoando as onomatopeias dos animais uns 10 anos atrás, que é aquela What Does the Fox Say? Que era tipo, que era a piada que todos os animais tinham alguma onomatopeia, a vaca faz mu, o sapo faz o coachar lá, mas ninguém Uhum. sabe o som da raposa, porque Isso. não tem uma onomatopeia associada com. Então, assim, gente, o meu ponto é que se vocês pensarem em onomatopeia, vocês lerem alguma prova, ou vocês lembram dessa música, que é um meme horroroso de 10 anos atrás, ou de algum quadrinho que tem algum som de trovão, ou, sei lá, do Wolverine sacando as garras, sabe? Sempre um Lembra, sei lá, a barulhinho. Mônica jogando coelho no Cebolinha e aparece aquela nuvem de fumaça com um tum, assim, no meio do quadrinho, assim. É tipo isso, É gente. isso, gente. É uma figura muito ilustrativa, eu É diria, o... assim, representação visual de um som. Som do sabre de luz, é exatamente isso, João. exatamente. Tá, vamos pra próxima, que eu nem lembro qual é, na verdade. Sonância e Essa é literação. importante, essa é legal. Essas duas são um pouco mais complexas, assim. E elas são muito parecidas, como vocês podem ver. Não só pelo nome, mas pelo próprio sentido, pelo próprio recurso discursivo. Perdão. Pelo próprio recurso da linguagem mesmo, né? Não é discursivo, é descritivo, eu acho. Que é a assonância. Eu vou falar da assonância, o João vai falar da literação aqui. A assonância é repetição de vogais em uma mesma frase. Mas o que é isso, gente? É quando tu utiliza o som da vogal várias vezes na mesma frase, esse som vai se repetindo a ponto que parece a mesma coisa. Parece que tu faz o mesmo. Tu vai sempre fazer o mesmo som com a boca na frase, independente da frase que você está falando. Ou seja, eu sou um mulato nato de sentido, mulato democrático do litoral. Então é essa repetição desse som, que é o som da vogal. No caso, o som ali da música do Caetano tem muito do ato, né? Mulato, nato, lato. Então, tipo, é sempre assim, sempre esse som. Mas tu pode fazer isso de muitos outros jeitos, como por exemplo o Chico fez aqui do lado, que é Pedro, pedreiro, pensando, esperando, o trem parece, carece, esperar também. Então, assim, ele faz o que parece uma literação, que a gente vai ver o que é, mas ele também alterna bastante o som da vogal, que é o som do E. Assim, também, bem, assim, o parece, carece. A assonância, geralmente, tu quer dizer quando é com uma vogal, mas a aliteração tem um sentido um pouco mais amplo, assim, por dizer. Eu vou acabar falando aqui da literação também. A literação é a repetição não de uma consoante. Sim, eu já vi muita gente falando que a literação é a repetição do som da consoante, porque se a dissonância é da vogal, a literação tem que ser da consoante. Não, a literação é a repetição de qualquer fonema que seja. Sim, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Não é uma literação porque tu está usando o R para fazer. Não é isso, gente. É uma literação porque é o mesmo som. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O R por si só não tem som. O R por si só é só uma consoante, sim, que a gente vai juntar com o, que a gente vai juntar com o E, que a gente vai juntar com o A ali e vai gerar um som parecido. Portanto, vai dar essa sensação, assim, de que tu tá fazendo o mesmo som. Então, é por causa do R, não, é por causa do sentido ali, do fonema que ele tá produzindo essa repetição. E aqui a gente botou esse trechinho do Chico porque ele é muito curioso, porque ele tem tanto uma literação, a repetição do Pedro, pedreiro, esperar também, o trem, ele tem uma repetição de consoantes e vogais. Muito, muito criativo o Chico, um cara muito talentoso nessa parada métrica, assim. Então ele consegue fazer bastante dessa repetição de sons, assim, dentro da frase, né? O Pedro, o pedreiro, o DRO, né? O Dro e o Dre, sempre se repetindo, pensando, esperando, o trem também parece, sim, carece. É, muito relacionado a isso, é sempre assim, pensando, a sonância e a literação, é sempre pensando em alguma maneira que tu vai, diferente da onomatopeia, que é uma coisa que pode reproduzir com a boca, essa tem um efeito direto do texto que vai acabar causando um impacto na tua fala, né? Sim, então é muito restrito ao uso literário, é muito utilizado para tu enriquecer os textos. A gente já viu alguns poemas que tem isso. Enfim, João, tu quer adicionar alguma coisa?
Eu queria adicionar que eu até peguei meu celular aqui para ver se eu achava o exemplo, mas às vezes, especialmente na literação, a construção do som, como ela é feita, ela pode lembrar um som da vida real, assim, que adiciona ao significado do poema ou da música que você está lendo. Por exemplo, sei lá, se a gente escrevesse uma música com uma repetição do fonema pá, assim, por exemplo, ela poderia fazer analogia, sei lá, um tiroteio, assim, por exemplo. Dependendo do conteúdo da música. Se eu não me engano, tipo uma música do Chico Buarque que fazia isso, não sei se com esse fonema, mas eu lembro de ficar bem impressionado quando eu vi isso sendo explicado e é bem legal. Vamos pra próxima. As próximas já são Hoje eu cidades. tenho aquele funk, né? Para, pá, 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 pá. Tem aquele fone. Sim, mas é, Não, E no caso, a repetição de um ser som. uma onomatopeia também, talvez, né? A linha tênue, eu acho. mas é isso. Vitor pegou o espírito. Gente, qualquer Isso. dúvida, vocês podem nos interromper, perguntar, por favor, gente. A gente adoraria que vocês Tá pra participassem mais. gente, Se vocês lembrarem, inclusive, essa é uma aula boa, que vocês lembrarem de figuras de linguagem, assim, vier de falar, sei lá, onomatopeia, vocês lembram de alguma? Botem no chat aí. Interajam com a gente, por favor, a gente se sente tão sozinho. Gente, a gente vai falar acho que é da última categoria de figuras, né? Que são as figuras sintáticas. As figuras sintáticas têm a ver com a sintaxe. A sintaxe é essa coisa horripilante que ninguém gosta de aprender no português, mas que ela é mais importante do que dão crédito para ela, né, tadinha? A sintaxe ela é uma coisa que, quando bem executada, ela consegue acrescentar bastante coisa no texto, assim, deixar o texto bonito, deixar o texto soando bem, assim, no geral. E também consegue, sei lá, estabelecer algumas relações entre palavras que não são muito esperadas. Essas aqui são uma delas, então vamos começar pela elipse e pelo zeugma. O Lucas, o Lucas, Lucas não sei onde. O Nicolas perguntou se kkkk é uma onomatopeia. Kkkk eu diria que não, mas o ha eu diria que sim. Uhum. Nos gibis, assim, mais antigões, assim, os gibis da Turma da Mônica, quando eles querem representar alguém rindo, eles botam a personagem com a mão na barriga, assim, dando risada e com um quá, 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 como se fosse um pato. Em cima, assim. Eu sempre me perguntei se era disso que vinha o kkk, mas nesse caso também é um som de risada, assim. Mas eu acho que é o mais próximo que eu consigo achar, assim, na minha cabeça. Bom, gente, a elipse... A Tim é uma boa também, só queria comentar. Tinha uma boa. Tinha uma boa. A tinha entre os asterisquinhos, né? Gente, a elipse e o zeugma são duas figuras que envolvem o desaparecimento de palavras. Por que essas figuras são sintáticas, assim? Porque elas, às vezes, elas interferem na estrutura direta da frase, né? E elas omitem partes da frase que já foram observadas antes, assim, né? Elas vão pegar algum elemento da frase, seja algum elemento do predicado, seja o verbo, seja o sujeito, e ao invés de, por exemplo, repetir a mesma colocação, da mesma palavra, a pessoa só vai inferir que você sabe do que ela está falando, seja por proximidade, seja porque quando você lê já meio que encaixa, assim, né? E isso acontece, assim, tanto quanto quando você já falou a palavra uma vez, quanto quando você simplesmente não falou a palavra e pelo que está ali, você consegue meio que perceber o que está acontecendo, né? Por exemplo, ali na primeira fase, eu acho que é mais fácil dar exemplos, assim, à direita da estrada sol, à esquerda chuva. Bom, a gente consegue perceber que tem alguma coisa que não está ali, né? Que numa frase normal ela estaria, né? Que é o verbo, né? No caso, o verbo estar. O verbo estar, ele está omitido aqui, e eu acho que, olhando para essa frase, só dá para perceber que ele está omitido de fato,
porque a gente meio que colocou ele do lado, assim, porque a gente consegue entender o que essa frase quer dizer, mesmo sem o verbo estar ali, sabe? Então, na elipse e no zeugma, a gente não... Frequentemente, a gente não pensa na palavra, a gente só faz, porque ressoa bem, sabe? Porque a gente percebe, assim, eu tenho muita dificuldade de explicar figura sintática. Mas então, ali entre a elipse e o zeugma, gente, a única diferença mesmo é que o zeugma ele se adequa mais a verbos, porque verbos eles têm uma tendência muito forte a sofrerem essa construção, aí essa construção do ela prefere um passeio pela praia e o cinema. Essa construção ela é muito comum, assim, sabe, na hora de você ler algumas frases, etc. Então, o zeugma tem uma predominância aí por verbos. Uma outra coisa que é bem assim recorrente em língua portuguesa para fora do universo das figuras de linguagem, elipse, elíptico, etc., sempre se referem a omitir alguma coisa, beleza? Então, quando vocês escutarem sobre o sujeito elíptico ou sujeito oculto lá na gramática, vocês vão saber que é um sujeito que ele está omitido da frase, mas que ele pode ser inferido. Inferido porque pela desinência do verbo, mas isso vocês vão ver lá. E aí, Léo, quer falar alguma coisa? Queria comentar, como vocês podem ver que a imagem, né, ela tá... Né, vocês podem ver que ela sofreu uma elipse, né, gente? Queria comentar isso porque eu achei muito engraçado quando eu vi no slide. E também que, como o João disse, figuras sintáticas têm muito a ver com a estrutura da frase, porque sintaxe não é nada mais... Uma coisa que demoraram muito tempo para explicar, gente. Sintaxe é o estudo da estrutura da frase. E por que isso é importante? Porque vocês vão ouvir muitas vezes essa palavra sintaxe, e se vocês não entenderem, assim, pensa, é a estrutura da frase. É como tu organiza a frase. Assim, e a elipse e o zeugma, eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu, quando eu era criança, eu tinha muito problema, tipo, eu tinha um déficit de atenção bem presente, e eu esquecia de escrever algumas palavras no meu texto. E minha professora chegava para mim e falava assim, nossa, teu texto tá cheio de lacuna. Tem coisa que não faz sentido aqui. Então ele pulou na ponte. E choveu. Então, tipo, eram umas coisas assim. A elipse é tipo o que eu fazia quando eu era criança, assim, que é essa coisa de ficar comendo as palavras, assim, só que proposital e com um sentido mais lógico aplicado na tua escrita, né? À direita da estrada, à esquerda a chuva. Tu não vai falar à direita da estrada estava o sol, à esquerda da estrada estava a chuva. Porque seria muito repetitivo, seria muito exaustivo, tu teria que escrever muito, assim, seria perda de tempo. A linguagem ela tem uma tendência meio econômica, assim, nesse sentido. Então, ao invés de tu falar assim, fulano gosta de futebol, fulano odeia basquete, fulano gosta de arroz, mas não gosta de feijão, tu fala, ele gosta de arroz, feijão não. Sim, tu corta, tem uma tendência muito de cortar. No segundo exemplo, ali o nenhum sinal estaria substituindo não havia, né? Na rua deserta, nenhum sinal de... não havia nenhum sinal de bonde. Teria que... Dá pra tirar escrever, o assim. nenhum sinal, né? Mas o nenhum sinal, ele tira um pouco da caracterização da frase, assim, ele tira um pouco um pouquinho do lirismo, assim, da frase, eu diria. Então não é uma substituição. No caso, o não havia estaria não havia, do lado do nenhum sinal. Então seria não havia nenhum sinal de bonde. É que essas Ou não figuras, havia... elas não são exatamente tipo peças que tu vai trocando, enriquecendo, assim, tudo mais. Mas é mais no sentido da frase como um todo que tu vai construindo, assim. Então, quando tu diz ali, né, na rua deserta, nenhum sinal de bonde, não é como se tu pudesse, não, nenhum sinal está substituindo o não havia. Mas é por esse sentido, assim, por essa omissão desse não havia, que a tua frase tem um sentido um pouco diferente. Sim, por isso que ela é uma construção sintática, porque, bom, na fala isso não faz muito sentido para nós. Mas na escrita, no texto, vocês vão ler e vai causar um impacto diferente. Basicamente, a vírgula substitui o verbo, olha, muito frequentemente. As construções de elipse, elas têm a vírgula ali no meio quase sempre, assim. Então, se você quiser lembrar desse jeito, é uma boa maneira de se lembrar. Porque, mas não se prenda a isso, só que realmente a vírgula aparece bastante no lugar do verbo, assim. E se Não você, é às uma vezes, substituição direta, porque a vírgula marca um período ali, né, gente? Vocês mas vão ver isso parece, dá a vocês vão ver isso em sensação. português.
como que a vírgula funciona para separar isso, mas independente ou não do verbo, a vírgula estaria ali, tá? O não havia teria, tipo, tu poderia botar a vírgula ali também, mas enfim. Não. Hipérbato é uma figura de linguagem muito curiosa. Se algum de vocês já viu Star Wars, eu não sei se vale a pena ver, porque são um monte de filmes, mas tem esse personagem aqui que parece um duendezinho verde, ele é o Mestre Yoda, e ele fala em hipérbato. O que é hipérbato, gente? Hipérbato é quando tu inverte a ordem direta da frase. Agora a gente entra numa discussão bem legal de linguística, que é o que é ordem direta. Gente, no nosso português, no português brasileiro, a gente tem uma certa ordem para estruturar não só as nossas frases escritas, mas a nossa fala também. Geralmente, que ordem é essa? A gente fala de sujeito, a gente fala de verbo, a gente fala de predicado ou objeto. A gente fala alguém fez algo, causou isso. A gente fala fulano comprou um presente para sua mãe. Tu poderia falar só fulano comprou um presente. Mas se tu quiser enriquecer a tua frase, se tu quiser especificar, tu poderia falar fulano comprou um presente para sua mãe. Fulano é o sujeito, comprou um presente é o verbo, para sua mãe é o predicado. Essa é a ordem direta, gente. O nosso português opera assim, o português europeu opera assim também, eu não sei porque eu falei só o nosso, mas algumas línguas não operam por essa ordem. Por exemplo, o inglês fala de sujeito, objeto e verbo. O hipérbato é quando tu quer falar dessa construção, só que de uma ordem mais ou menos trocada. Então, ao invés de tu falar, que nem tá aqui no slide, os pescadores de ilusões viajam cansados. Fala, viajam cansados os pescadores de ilusões. Se vocês já fizeram algum exercício também de. Como é que é? Eu ia falar em direct speech. Mas é, linguagem indireta, né? É exatamente isso. Ah, ele disse que fulano fez tal coisa. É tipo isso, gente. É tu inverter a ordem da frase, tu ao invés de falar do sujeito, do verbo, do predicado, tudo certinho na ordem que deveria ser. Como ele foi ver o filme, fala, o filme foi visto por ele. Por que que isso é uma figura de linguagem? Por que que isso ficou muito passivo marcado? acativo, né? Esse que tu quis falar É, sobre. é a passividade. Isso. Eu queria. Esse é o nome que tá faltando pra mim. Por que que isso ficou muito marcado? Porque isso virou uma figura de linguagem poética muito boa, porque daí tu permite não só um recurso discursivo de poder brincar com a ordem, né? Tu poder falar do predicado, do verbo e do sujeito, mas como também tu poder misturar tudo, né? Então tu pode falar, acompanhando o som da torcida, dançava com a bola o atleta, que é uma frase que tem uma construção um pouco mais complexa, que não é direta e que dá um som bem diferente. Ao invés de tu falar, dançava com a bola o atleta que acompanhava o som da torcida, ou o atleta dançava com a bola que acompanhava o som da torcida, ao falar acompanhando o som da torcida, a primeira coisa que a gente pensa na frase não é no atleta com a bola, é no som da torcida. A primeira coisa que a gente escuta da frase, a primeira coisa que a gente lê é o som. E depois ela dançava com a bola o atleta. Então a gente imagina assim, a cena, né, do som da torcida e depois do atleta com a bola, dele dançando e tudo mais. Então, assim, essa figura de linguagem, ela tem um propósito recursivo muito curioso e muito importante. E um dos maiores exemplos disso na nossa língua portuguesa é o hino nacional. Porque o É hino direto nacional... exercício para trocar a ordem nacional, assim, desse verso. Sim, eu imagino que alguém aqui dessa aula já deve ter feito, se não, eu já fiz, então eu posso falar por mim. Mas, assim, ouviram do Ipiranga as margens plácidas é uma frase trocada, gente. É o Mestre Yoda falando. Eu acho que já tinha algum vídeo no YouTube do Mestre Yoda cantando o hino nacional. Era um vídeo muito engraçado, mas acho que não tem mais. Então ouviram do Ipiranga as margens plácidas. De um povo heróico brado retumbante. Sim, é uma frase que está completamente trocada, né? Seria As um margens brado. clássicas. As margens plácidas ouviram do Ipiranga um brado retumbante de um povo heróico. Então, assim, é uma frase que possui sujeito, predicado e verbo, ela só tem uma ordem que está propositalmente trocada para gerar esse efeito mais recursivo
de enriquecer teu texto. É praticamente isso tudo que a gente está falando desde o No início. Essa meio do figura caminho fica muito tinha bem. uma pedra. Olha, sim, a repetição de tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, seja no poema do Drummond, ou sei lá, na música do Criolo, pode ser um exemplo de pérbato, assim, ainda que. E pode ser um exemplo desse uso poético aí que o Léo falou, sabe? Para reiterar a frase, para falar a frase de novo, de um jeito diferente, ele vai e faz a inversão. Qual que era essa música do Criolo que ele fala isso também? Eu Cara, eu sei que o esqueci verso agora. tinha uma pedra no Era meio do 2 de caminho, 5? não é preto velho, mas no. Isso, 2,5. Bah, lembrei. Eu levo um cachimbo, tá. Tá. Gente, pleonasmo. Pleonasmo é talvez a figura de linguagem que a mãe da gente mais enche o nosso saco quando a gente executa ela por acidente, quando a gente é criança. Pleonasmo é um reforço de um significado por uma outra palavra, de uma palavra que já tem um sentido por uma outra palavra exatamente com o mesmo sentido. Então, basicamente, sei lá, choramos um choro, subimos para cima, descemos para baixo. As imagens são as melhores, né? Da ré pra Fecharia trás. Cara, o Fecharia Temos Fecho é incrível, velho. Eu amo Fecharia. E permite barulho sonoro também é muito bem. Dá ré pra trás, exatamente. Não tem muito o que explicar do pleonasmo, sabe? Ele é essa ideia, assim, de coisas repetidas, redundantes, assim, né? E existem pleonasmos que são mais intencionais e outros que não são. Então, por exemplo, sei lá, que são feitos assim para adicionar uma certa um teor poético à frase, né? Como por exemplo essa terceira frase: eu olhei até ficar cansado de ver meus olhos no espelho. Esse é um pleonasmo que é um pleonasmo intencional, né? Diferente de um pleonasmo, esqueci o nome, não. Não intencional. Não Acidental. intencional, sei lá, um pleonasmo Acidental. não intencional, que é o pleonasmo vicioso, que é o que você, que é o Isso. que tu faz por acidente, que é o subir para cima, descer para baixo. Prefeitura municipal é um pleonasmo? Não, não é um pleonasmo. Esse eu acho que não é, mas só pelo uso. Porque eu acho que na sua. Tá, um pleonasmo que ele é muito, tipo, opaco, que a gente fala opaco, que é um pleonasmo que ele, tipo, teoricamente ele é um pleonasmo, se suicidou. Porque suicídio é se matar. Você, sídio, é o ato de matar, né? Então tu fala, ele se matou, ele se suicidou, ele se matou, seria seria uma repetição, né? Mas prefeitura municipal, eu acho que ele sofreu mais ou menos assim, esse mesmo caminho, que é tipo, talvez significasse a mesma coisa, Equação, né? mas agora com tanto uso da coisa, eu acho que já tá livre para falar, né? Mas agora um pleonasmo vicioso é subir para cima, é tipo, não, a gente vai descer lá embaixo É para pegar alguma grosseiro, coisa. assim, você fala, nossa, não acredito que eu falei isso. É, tipo, a peixaria temos peixe. Eu acho que esse é o mais visível, Cara, talvez, né? incrível. Ai, ai. Vendo Tá, nossa, não vai dar pra explicar isso. Nossa, o Policíndroto e a Anáfora. Bom, fechou o nosso tempo aqui já, né? Fechou. Bom, nessa a gente explica na próxima aula, então, gente. Sim, são só São esses, só essas duas. graças a Deus. E não é muito complexo, mas enfim, se ficou alguma dúvida de figuras de linguagem, a gente postou a folha de exercício ali, seria muito bom que vocês fizessem. Mas se Sim, ficou temos alguma segunda dúvida, lista lá. se vocês ficaram com alguma dúvida de alguma outra coisa, de figuras de linguagem, como que isso se relaciona com poesia, por exemplo, se vocês lembraram de alguma coisa, comentem, nos chamem, busquem. E bons estudos, pessoal. É isso. Muito obrigado a todo mundo que veio e uma boa noite para vocês. Até mais, povo.